dia para vocês. Vim ali tão distraído ouvindo a minha música que nem escutei quando me chamaram. Já estava na hora de embarcar, né? Mas já embarquei. Tudo bom com vocês? Gente, nosso CBF está acabando. Ó, hoje é o nosso último dia. Nossa última cidade. Quem sabe qual é a cidade que a gente vai visitar? Cidade do rádio. A gente vai hoje na cidade do rádio. Só que enquanto a gente está aqui, nesse avião muito confortável, hoje o avião está, ó, topado. Já olharam como o avião está cheio hoje? Que coisa mais linda! Ó, se eu, que sou aeromoça, acho lindo, imagina o piloto, deve estar feliz a beça, né não? Deve mesmo. Bom, para não perder o costume, vou contar uma história para vocês. Nossa história, ela é muito legal. Deixa eu só ver aqui na minha mala, porque eu tenho muita coisa aqui para vocês, para eu contar essa história para vocês. Porque assim, sabe, a minha mala está meio bagunçada, porque foi muita viagem, né? E aí eu não tive tempo de deixar tudo organizadinho, mas eu sei que está tudo aqui. Vocês só precisam ter um pouquinho de paciência comigo hoje. Eu vou precisar de uma pequena ajudinha hoje, para que vocês possam entender a história melhor, certo? Bom, para os viajantes adultos, se quiserem acompanhar a história, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em João 4. Para os pequenos, prestem atenção. Jesus, que é muito sabido, todo mundo já sabe, né? Mais sabido. Jesus, ele estava na Judéia. Todo mundo diz, Judéia. E ele estava indo para Galileia. Todo mundo de Galileia. Dá para ver? Mais ou menos, né? Vou botar mais pertinho aqui para vocês verem. Só que, para ele sair da Judéia e ir até a Galileia, ele precisava passar por uma cidade chamada Samaria. Ele precisava passar por Samaria. Mas, ó, o texto da Bíblia diz que ele necessariamente tinha que passar por Samaria. Sabe por quê? Porque ele tinha algo muito importante para fazer lá. Ele tinha algo muito importante para fazer em Samaria. Só que, vocês sabem, né, que a viagem naquele tempo não era assim, com um avião confortável como esse que vocês estão hoje, né? Eles viajavam como? Carroça? O que mais? Hã? Em cima das costas? De barco? De camelo? De jumento? De cavalo? A pé, eles iam a pé. Então Jesus e os seus discípulos, de bicicleta? É? Então, Miguel, nessa época e nessa viagem, Jesus fez a pé, andando. Sabe? Caminhando eu vou para Galileia, caminhando eu vou para caminhando eu vou. E quando já estava perto de Samaria, Jesus chegou em uma cidade chamada Secar. E nessa cidade,
Ele chegou lá e foi ao poço. Ele viu um poço que ficava no monte. E aí, ele já estava, ó, cansado, né? Igual eu hoje aqui, cansado. Eu estou cansada. Minha caminhada foi longa até aqui. Estou cansada também. Jesus também já estava cansado. E ele viu o poço e foi até lá aquele poço, porque assim, já era tipo meio-dia. Aqui está 11. Ele não quer rodar. Ele parou em 11h30 e não quer sair daqui de jeito nenhum. Mas Jesus chegou ali ao poço, já era meio-dia. Ou seja, o sol já estava bem aqui, ó, no cucuruco. Ó. Era sol até meio-dia. Sol de fritar a cabeça. Fritava. É isso mesmo, Enzo. Pois bem. Já era meio? Já era meio? Menino, estava tão quente que se você olhasse assim para o chão, não vinha mais a sombra. Quente, quente, quente. Aonde é que eles estavam? Que Jesus estava? Onde? E ele chegou lá naquele poço, se sentou para descansar, porque estava quente, ele estava cansado, já estava com fome. Quem é que está com fome? Tem gente que está na dúvida, não sabe ainda se está com fome, se não está com fome. Quem está com fome? Eu não estou com fome, não. Sim, mas ele estava onde? Samaria. Ele parou aonde? No poço. Ele parou no poço. E aquele poço, poço de Jacó. Jacó. Quem lembra de Jacó? Jacó, o irmão de Esaú. Jacó, que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Esaú. Me leve com você. Jacó, que teve um monte de filho. E o seu filho, José, foi levado lá para o Egito. Quem lembra? Pois é, então. E ali onde ele estava, era uma parte que foi herança a José, aquele poço, que era de Jacó. E ele deu, na hora que foi repartir a herança dele, deu essa parte do poço para José. Quando Jesus estava lá, José já não estava mais lá. Mas o poço continuava a ser chamado o poço de Jacó. De José o quê, menino? De Jacó. O poço era de quem? De Jacó. E aí Jesus estava lá descansando um pouquinho. E todo mundo sabe o que é um poço, né? Um poço é um lugar, um buraco bem fundo, que cava, até achar uma nascente de água. E aí se constrói o poço e ele enche. E as pessoas vão lá para tirar a água, Então, aquele poço, ele era compartilhado pelaquela cidade, daquela região ali de Samaria. De repente, Jesus olha, vem chegando uma mulher para tirar a água do poço. Naquele sol quente, segurando 2 potes de água e caminhando aí. Meio-dia para pegar água. Ó. E aí, quando Jesus viu aquela mulher, a Bíblia não diz o nome dela. Mas isso não quer dizer que a história dela não seja importante. É tanto que Jesus foi falar com aquela mulher. E Jesus disse assim para ela: dê-me água de beber. Aí a mulher se assustou. Como assim? Você, judeu, me pedindo água, falando comigo?
Aí, ó. Como é que o Senhor, que é judeu, vem aqui falar comigo que sou samaritana? Porque naquela época, os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, uma brigazinha. Porque antes, quando o povo de Israel foi exilado daquela terra, algumas pessoas ficaram ali, conseguiram ficar aqui naquele lugar. E quando acabou o exílio e os judeus estavam retornando, aqueles que estavam ali disseram que eles é que eram o verdadeiro povo de Deus. Já os que estavam chegando diziam, não, que nada, eu sou o verdadeiro povo de Deus. Eu fui exilado, sofri, e agora estou retornando à minha pátria. Eu sou o verdadeiro povo. Então os judeus e os samaritanos tinham essa briga. Uns diziam que eles eram realmente o verdadeiro povo de Deus, e os judeus diziam que eles eram realmente o povo de Deus. E a briga era tanta que eles nem se falavam. Então a mulher estranhou. Ela era mulher e samaritana. E Jesus era judeu e veio falar com ela. Só que o que Jesus tinha com ela era algo maior do que aquela briguinha e aquela rixazinha deles. Era algo mais profundo, mais fundo que o poço. O que Jesus tinha para aquela mulher. Mas Jesus continuou a falar com ela. E aí Jesus disse bem assim para ela, ó, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você era quem me pediria água. E eu daria água viva. Ué, como assim água viva? A que fica no mar? Será que era essa? Não. Ela pensou, sabe o quê? Água viva, porque para eles, água viva é a água da nascente, lá do fundo do poço, de onde sai lá do chão da terra. Aí ela pensou, como é que ele vai me dar água viva se ele não tem nenhum pote para tirar água? E aí ele perguntou para ela perguntou para Jesus, como é que você vai me dar água viva se nem pote de água você tem para tirar água de dentro do poço? E vem me dizer que vai me dar uma água viva? Só que Jesus estava falando da água da vida. E aí ele continua a falar com ela. Quem beber dessa água jamais terá sede outra vez. Naquele momento, o coração dela se encheu de esperança. Mas, Senhor, uma água viva. Ai, que coisa boa, eu nunca mais vou precisar vir nesse poço. A essa hora, meio-dia, meia, no sol queimando na minha testa. Eu vou ter água para eu não precisar mais vir aqui. Massa, quem queria uma água dessa para não precisar mais ter sede? Seria bom, né? E aí ela pediu, então dá-me de beber dessa água, que eu quero essa água para mim. Aí Jesus vai e diz assim, ó, então vá, chame seu marido e venha. E aí ela ficou triste de novo. Ficou feliz porque ia receber uma água viva, que não ia mais ter sede. E agora ela ficou triste de novo. Porque Jesus pediu para ela ir chamar o marido dela. Aí ela disse assim, mas eu não tenho marido. Aí Jesus respondeu para ela, é verdade, você não tem marido. Você já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. Aí ela pensou, pronto, perdi a chance de beber água. Acabou para mim. Sabe por quê? Porque apesar daquela condição dela, Jesus tinha uma coisa mais profunda. Lembra que eu falei?
Jesus tinha algo mais profundo, mais fundo que aquele poço para tratar com aquela mulher. E aí, o Senhor chega para a mulher e diz assim, ó, eu sei o que você tem feito. Aí ela diz, eu vejo que o Senhor é um profeta, viu? Jesus sabe de tudo, não é? Ele sabia o que é passar naquela mulher, ele sabe o que passa na sua vida, sabe o que passa na minha vida. Ele sabe de tudo, Jesus é sabido que sou. E aí ele diz, a mulher diz a ele, vejo que és um profeta. Aí ela vai mudar a história, né? Eu vou ver se ele para de falar dos meus pecados. Deixa eu sair aqui pela direita. Mas Jesus, mas Senhor, os meus antepassados dizem que o verdadeiro lugar da adoração é aqui. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus diz, há de chegar um tempo, e já está perto, em que os adoradores adorarão em qualquer lugar. Aí ela eita, que esse profeta é sabido, viu? Ó, quando o Messias vier, ele vai esclarecer de uma vez por todas essas brigas todas, e aí a gente vai ver quem é que está certo. Se somos nós os samaritanos ou vocês os judeus. Aí Jesus declarou, mulher, creia em mim, já está próximo a hora. E ó, tem uma coisa que eu quero dizer para você. Eu sou o Messias, o Salvador, o Cristo. Nessa hora, ela percebeu que aquelas palavras que ele falava fazia tanto sentido para a vida dela, que ela se encheu de alegria novamente. E o medo que ela tinha de enfrentar as pessoas, os seus vizinhos, começou a diminuir. E aí, naquele momento, os discípulos de Jesus, que tinham ido lá comprar comida e deixou Jesus lá sozinho, já estavam voltando. E quando eles estavam voltando, ele viu que ele estava falando com uma mulher e samaritana. Só que aí eles ficaram assim, eu não sei se eu pergunto, não sei se eu não pergunto. Vai que ele ache ruim da gente estar perguntando as coisas assim para ele. Porque às vezes quando a gente está na escola e o professor está lá explicando, a gente fica assim meio sem querer perguntar uma dúvida, né? Sem querer tirar uma dúvida. Fica assim, não sei se eu pergunto, se eu falar, será que o professor vai achar ruim? Será que os meus amigos vão achar que eu sou burro? É melhor ficar caladinho. Só que quando a gente tem uma dúvida, a melhor pessoa para resolver as nossas dúvidas é Jesus. Vamos lá, o piloto, né? O piloto é sábio, que é danado. E aí, eles nem perguntaram, ficaram observando, acharam estranho, mas não perguntaram nada. Então, a mulher, que não tinha nem pegado água ainda, largou os vasos dela, o cântaro dela lá, e saiu correndo e voltou para a sua cidade. E foi dizer ao povo, venham ver um homem que disse que tudo sobre o que eu tenho feito. Ele falou coisas que até eu nunca tinha dito a ninguém, e ele sabe sobre mim. Será que ele é o Cristo? E aí todos aqueles ficaram curiosos daquela cidade. Porque ela parecia o quê? Um rádio. E aí ela saiu falando para um, falando para outro, dizia um, dizia outro, repetia aqui, repetia ali, saía falando que nem um rádio. Jesus, é Ele o Cristo, eu encontrei um homem que sabia tudo sobre mim, é Ele o Cristo, Ele é Ele, venham ver, Ele está aqui, venham, chamem todos, Ele é o Cristo, Ele vai nos dizer a verdade, vamos, sigam-me os bons. Aí conseguiu juntar todo aquele povo. Ai, todo mundo ficou curioso e foi lá atrás daquele homem para ver se ele realmente era o Cristo. E aí, todos saíram da cidade e foram lá onde Jesus estava. E aí, por causa daquele trabalho daquela mulher,
que se tornou um rádio na vida daquelas pessoas. Ela saiu anunciando que o verdadeiro Cristo estava ali. Já pensou você encontrar com Jesus? Pertinho assim, ó, ficar cara a cara com Jesus? Quem queria esse encontro? Ficar cara a cara com Jesus? Eu ia tremer um pouquinho. Ai, Jesus, me perdoe. Mas eu quero tapar em você. Ai, eu vou abraçar. Quem quer dar um abraço em Jesus? Ai, eu queria dar um abraço bem apertado assim, Jesus. Obrigada, Jesus. Mas o avião está no ar, como é que eu vou abrir a porta para entrar lá? Quando o avião pousar, né? Quando o avião pousar, eu vou lá falar então com o piloto. Olha só, ele realmente era o Cristo, o verdadeiro Deus. E eles tiveram a oportunidade de terem esse encontro com Cristo, de terem essa intimidade com o Senhor. E o Senhor viu, entendeu que aquele encontro era único. E o encontro que ele teve com a mulher, que não tem nome na Bíblia, que ela só é chamada como a mulher samaritana, aquele encontro íntimo que ela teve com o Senhor, onde ela pôde perceber que apesar dos pecados, apesar da sua pequenez, o Senhor, ele queria tratar a vida dela. E ela ia ser um canal de bênção para aquela cidade. Então ela, como um rádio, saiu proclamando a verdade a todas as pessoas. Eu também quero ser como a mulher samaritana e sair espalhando como um rádio sobre o amor de Deus. Porque esse encontro marcou não só a vida dela, mas a vida de uma cidade inteira. Porque a partir dela, todos puderam conhecer o verdadeiro Cristo, o Salvador. E eles creram que ele era o Cristo. Esse encontro foi tão poderoso, tão marcante, que ele faz isso conosco. Ele marca encontros conosco. Às vezes assim, com muitas pessoas, às vezes em particular, né, como aconteceu com a mulher samaritana, que estava só ele e a mulher. Mas hoje, ele pode estar querendo ter um encontro mais pessoal com você. E se você quiser receber esse presente maravilhoso, que é ter Cristo na sua vida, esta é a melhor hora. Esse é o momento que você tem.